De início, né, eu gostaria de agradecer a generosidade da comissão organizadora do 6º EL, na pessoa da professora Rosana Zanelá, que me convidou para participar deste evento, porque eu sou, de certa forma, nunca deixo de ser, o intruso, né? Porque, como o Wellington falou há pouco na breve apresentação a meu respeito, a minha formação é em língua portuguesa e em linguística, notadamente em semiótica. E eu sempre digo que eu gosto de me considerar, sobretudo, um professor de língua portuguesa. No fim das contas, é desse lugar que eu falo. Não um especialista em literatura e muito menos um especialista em Guimarães Rosa. E hoje, mais uma vez, é dessa perspectiva que eu me disponho a falar aqui para vocês. E eu acho muito importante anunciarmos o lugar da onde falamos, porque no final das contas, se após aquilo que eu falar, vocês resolverem bater em mim, né, é de direito que eu saiba, e vocês também, porque me batem e porque eu apanho. No mínimo isso, não é? E quando a Rosana me convidou, eu comecei a pensar, evidentemente, naquilo que eu poderia falar aqui para vocês, não é? E, mais uma vez, eu me vi diante dos textos do Rosa, aproveitando também uma efeméride, né? Este ano nós temos 60 anos de publicação do Grande Sertão Veredas, né? E da obra Corpo de Baile, e 70 anos de Sagarana. Então, na breve ementa que eu encaminhei para a organização do evento, as 3 obras que eu elenquei dizem respeito a isso. Bom, como alguns alunos ao fundo estão com dificuldade de ouvir, então eu vou ter que usar o microfone aqui sem problema. Portanto, na verdade, é mais uma idiosincrasia. Quando eu posso, eu evito o microfone, porque evidentemente é uma interferência tecnológica na nossa voz. E como alguém que preza a voz, evidentemente, isso acaba coibindo alguns afetos que perpassam e deveriam perpassar mesmo da minha voz para vocês. Elas acabam sendo, alguns deles acabam sendo distorcidos, mas sem problema quanto a isso. Bom, então eu dizia que, de certa forma, essa fala foi pensada também como uma espécie de homenagem ao Rosa. Claro que não deixa de ser uma temeridade da minha parte falar do Rosa, porque, evidentemente, não vou afirmar isso, não? Mas é talvez dos autores brasileiros aquele cuja bibliografia crítica, cuja obra a respeito dele é de grande extensão, em grande número, isso desde sempre, desde que os primeiros estudos do Rosa surgiram. Mesmo nessa perspectiva de que eu falo aqui para vocês, é claro que eu vou fazer um recorte muito grande mesmo. Eu espero não estar repetindo muito o que outros já disseram, porque eu vou colocar algumas pinceladas de semiótica, que é a teoria com a qual eu trabalho, notadamente a semiótica discursiva, mas mesmo essa perspectiva da qual eu escolhi, eu vou focalizar alguns enunciados de 3 obras do Rosa e olhar para elas a partir dessa perspectiva que eu chamo sempre de linguístico-discursiva, porque embora eu tenha feito os meus estudos em nível de especialização sempre recorrendo à teoria semiótica discursiva, eu me lembrava quando eu fazia esse trabalho e começo referindo-me cabotinamente a mim mesmo, a primeira vez em que eu fiz uma apresentação falando de semiótica, há quase 20 anos, eu ainda estava no mestrado, embora eu já tivesse meu corpus definido, eu já sabia que ia trabalhar com letras de música no Renato Russo, eu fiz a primeira apresentação com textos literários. Eu trabalhei com um conto do João, não do João Guimarães Rosa, né, mas de um outro João, que se chama Meia-Noite, o conto do João, e
contrapondo a um poema do Drummond, Confidência de Itabirã. E lá, um pouco influenciado, porque, como eu disse, eu não trabalhava exclusivamente com semiótica, não tinha ainda segurança necessária para isso, então um pouco influenciado por uma leitura que eu tinha feito há pouco do Poética do Devaneio do Bachelard, eu mesclava a semiótica com o pouco de semiótica que eu conhecia naquela época, com algumas intuições da leitura fenomenológica de Bachelard, e dizia algumas coisas até pretensiosamente. Hoje de manhã, quando eu acompanhava as mesas dos colegas, em algum momento eu lembrei disso, porque a maneira que eles iam falando da literatura, da importância da literatura na nossa vida, essas coisas, eu lembrei que pretensiosamente eu terminava aquela primeira apresentação dizendo algo mais ou menos assim, que a literatura é importante na nossa vida porque ela nos torna contemporâneos de nós mesmos. Era uma bela sacada, mas eu não sei se eu tinha a noção exata do que eu estava dizendo com isso. Acho que não. Bom, entrando de vez nesse trabalho de hoje, na emenda eu dizia para vocês quem eu encaminhei à comissão organizadora, eu digo que o presente trabalho, tomando como base a observação de alguns procedimentos linguístico-discursivos recorrentes, ele pretende, modestamente, estimular um pouco mais a discussão em torno das riquezas e sentidos que se encontram na obra de Guimarães Rosa, com destaque para 3 trechos que ajudam a conferir amplitude às narrativas. A Hora e Vez, de Augusto Matraga, retirada de Sagarana, uma das obras a que me referi há pouco, Campo Geral, retirada do Corpo de Baile, e Grande Sertão Veredas, apoiando-se por vezes em postulados da teoria semiótica discursiva. Quero começar aqui pelo título de minha fala, talvez, pelo menos para que o título aparecesse para vocês na sua concretude, seria bom eu tê-lo projetado aqui, mas acabei não o fazendo, não é? Como o Wellington bem disse, aproveitando o mote do evento, não é? Copiei essa ideia, com, entre parênteses, fabular, 2 pontos, artes e manhas na prosa do Rosa. Começo pelo título da minha fala, até porque, como bem registrou Alfredo Bose na sua Dialética da Colonização, começar pelas palavras nunca é tarefa vã. Nesse título, brinquei com elas, juntando-as ou desmembrando-as, buscando vinculá-las, um pouco que seja, ao propósito das divagações que faço na sequência. Fabular, confabular, artes e manhas, artimanhas, prosa e rosa. E confesso que resisti, quase não resistindo, a colocar um parênteses também no P de prosa, para brincar com a prosa e a rosa, ainda mais num dia que começou intertextualizando no título da primeira mesa com um dos versos da canção, da letra da canção Língua de Caetano Veloso. É o que quero, o que pode essa língua. Mas não o fiz. Ficou a prosa do Rosa. E essa questão da fábula, do confabular, é algo bastante caro a Guimarães Rosa. Na bela conversa que ele teve com o crítico alemão Günther Lorenz, ele vai dizer que, na verdade, essa é uma característica que não é dele, é do sertanejo. Não é? Ele vai dizer que nós, sertanejos, somos todos fabulistas. É a palavra que ele emprega, e um pouco mais adiante ele vai dizer que ele levou uma vantagem, porque ele começou a escrever essas fábulas, enquanto os outros fabulistas do sertão apenas as deixavam na oralidade. Focalizo a criação desses mundos rosianos a partir de fragmentos em torno de episódios centrais. E vocês vão me desculpar, mas daqui a pouco eu vou convidá-los à escuta de 2 desses fragmentos. Um pouco mais longo, outro menos. Eu vou ler para vocês, e espero que com vocês também, o episódio de Campo Geral e um brevíssimo trecho de um episódio de Grande Sertão Veredas. O de Campo Geral ele é um pouco mais longo, então por isso é que eu espero que eu leia com vocês e não apenas para vocês. O de Grande Sertão é um pouco menor. O de Hora e Vez, de Augusto Matraga,
Não lerei nada, até porque vocês vão entender a partir do enunciado que eu recortei. Focalizo esses enunciados, esses fragmentos, norteando-me pela observação de arranjos linguístico-discursivos e dos efeitos e sentidos que podem provocar em seus leitores, considerando avisada que a teoria semiótica discursiva propõe para o estudo do tempo e de seu componente aspectual. Por certo, sempre se fará necessária sua associação com elementos figurativos, de modo que o universo de ações e afetos rosiano possa ser mais bem contemplado por nós. Eu faço um breve parêntese para falar da teoria com a qual eu trabalho, evidentemente. E é breve mesmo, porque, claro, a ideia não é aprofundar a teoria. A ideia é que ela apenas sustente minimamente aquilo que eu digo para vocês aqui hoje. A maioria de vocês, certamente, em algum momento da sua formação, deve ter se deparado com a semiótica discursiva, também conhecida como semiótica gramsciana, semiótica de linha francesa. Mas é muito provável que esse contato tenha se dado com aquilo que nós denominamos o modelo padrão ou o modelo standard da teoria, no qual a concepção de sentido se dá, de construção do sentido no texto, se dá a partir de um percurso gerativo, aparece no nível fundamental para explicar a transição dos termos mínimos que o compõem, termos de caráter semântico, como vida e morte, amor e ódio, natureza e cultura, etc. Um quadrado semiótico. Além disso, no nível narrativo, há relações entre sujeito e objeto, etc. Bom, aquilo que eu vou falar aqui hoje pega mais já um pouquinho do desdobramento desse modelo. Então, eu não vou me ater especificamente ao modelo standard. Eu vou pegar um pouquinho desse modelo naquilo que me interessa, do chamado nível discursivo, desse percurso a que me referi há pouco, basicamente do nível sintáxico, como a teoria chama, para discutir a questão do tempo em alguns momentos, e vou avançar um pouquinho já recorrendo a elementos de desdobramentos recentes dessa semiótica, que é conhecida como semiótica tensiva, por conta desses postulados mais recentes. Até porque o primeiro modelo, que é esse que vocês, em sua maioria, devem conhecer um pouquinho, esse que nós chamamos de modelo padrão, standard, ele dava muito valor, ele concedia muita importância ao componente inteligível, enquanto na perspectiva dessa semiótica mais recente, o que nos interessa é o componente sensível, os afetos que presidem a construção dos sentidos. Mas eu vou falar disso bem rapidamente, conforme vocês vão ver, porque eu chamei essa abordagem de linguístico-discursiva, porque, como professor de português que eu nunca deixo de ser, eu vou me fiar bastante na materialidade desse texto do Rosa. Então, tomando esses elementos da categoria de tempo no nível discursivo, indicados muitas vezes pelo verbo, eu penso também na questão do aspecto, que em princípio, quando nós pensamos na perspectiva restrita da gramática, pela qual se estuda a língua, é algo que se vincula estritamente ao verbo. Entretanto, como a semiótica nos tem mostrado mais recentemente, essa categoria do aspecto, ela incide sobre a categoria de tempo como um todo, mas também sobre a categoria de pessoa, sobre a categoria do espaço. Ela passa a ser vista de uma maneira mais abrangente. Eu espero, pelos comentários que eu fizer a partir dos trechos, que isso fique um pouquinho menos obscuro para vocês, dê para a gente entender um pouquinho por onde a semiótica está caminhando, ainda que eu fuja de alguns desses termos específicos com que nós trabalhamos quando falamos para os pares da nossa área. Então, nessa perspectiva é que eu penso o aspecto que deixa de ser exclusivamente considerado em relação ao elemento verbal e mesmo a categoria de tempo, valendo também para de pessoa e espaço. Até porque, como ensina Zilberberg, que é o
grande teórico dessa semiótica tensiva, Claude Zilberberg, ao tempo, mas há o aspecto e ainda mais ao andamento, que é, no fim das contas, esse grande indicativo da vivência sensível do tempo pelos sujeitos. Numa próxima oportunidade, espero que haja, eu pretendo falar para vocês daí dessa perspectiva do também. Bom, comecemos pelo início desse conto único, que é A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Vocês vão se lembrar que o começo deste conto se dá pelos enunciados: Matraga não é Matraga, não é nada. Talvez, dos fragmentos que eu escolhi, seja neste, que a observação do tempo, enunciado pelo verbo, se encontre mais dependente dos elementos que o acompanham. Posto em um presente, cujo caráter taxativo, contido em seu aspecto pontual, é determinante, o ser é relacionado a uma negação primeira. Matraga não é Matraga, cujos termos são semelhantes. Em seguida, em outra negação, associa-se a um termo de caráter absoluto. Não é nada, para indicar a criação desse ser que se dará ao longo da narrativa que virá. Contraditoriamente, haverá uma afirmação na sequência: Matraga é Esteves, mas esta só fará dar desdobramento à fábula que começa a ser erigida. Se vocês se lembrarem do Hora e Vez de Augusto Matraga, vocês vão de se lembrar também que, depois desse princípio, quando ele vai, na sequência ele ainda vai dizer: Matraga é Esteves. Essa denominação, Matraga, ela só voltará a aparecer já no final do conto. Então, curiosamente, esse primeiro fragmento, do ponto de vista da sua organização temporal, ele é bastante interessante, porque no momento primeiro, ele coloca um presente que parece ser um presente pontual, que deve ser considerado apenas desse instante, não é como eu coloquei na sequência, e de nossa parte, interessa destacar essa disjunção inicial a marcar a identidade do sujeito, apontando para a necessidade de sua construção, implicada por um verbo cuja aspectualidade pontual obriga o leitor a se concentrar no instante que ele enuncia. Ainda assim, não se deve olvidar que o mesmo verbo abriga valor durativo. E esse valor durativo é muito curioso, que ele vai se espraiar aspectualmente ao longo de toda essa narrativa, de maneira que lá ao final, quando surgir novamente, e só então já no final dessa narrativa, a nossa memória recupera esse enunciado inicial, e nos faz olhar em retrospectiva para toda essa construção de Matraga que se deu ao longo do texto, mas que já estava apontada inicialmente. Então, esse valor aspectual perpassa todo o conto, todo esse primeiro conto. Num ensaio que dedica a esse mesmo conto, está no Mitológica Rosiana, a Valnice Nogueira Galvão, indo por outros caminhos, ela olha muito mais para os valores mítico-religiosos presente nas designações com que se nomeia o Matraga, Augusto Esteves e o Augusto. Ela vai dizer que essas três designações acompanham essa variação do sujeito ao longo do conto. E claro, na grade de leitura que ela faz, ela vai dizer que Matraga, no fim das contas, é empregado como o nome santo, o nome mítico que sustenta toda essa textualidade ali presente. A meu ver,
não é apenas, evidentemente, essa nomeação, essa designação. É essa articulação que se dá entre a denominação matraga, conjugada com esse presente do verbo, que é o verbo ser, como o professor Manuel bem falava hoje pela manhã, ele fala, bom, a gramática é tosca no momento em que diz que o verbo ser é um mero verbo de ligação. E quando a gente pega um enunciado concreto, olhando para essa amplitude do texto rosiano, quando ele diz matraga não é nada, afora a brincadeira lógica que nós sempre podemos fazer, se não é nada, é tudo, nós temos essa conjunção do enunciado que leva a toda essa riqueza, a toda essa amplitude do conto, de maneira que quando você chega ao final, esse valor durativo perpassou toda a narrativa e permite ao leitor lá articular diretamente, porque se vocês lembrarem o final do conto, é simplesmente depois morreu. Esse é o enunciado final do Hora e Vez do Augusto Matraga. Então, essa articulação, do meu ponto de vista, ela é muito tributária dessa conjunção de fatores. A designação matraga, sim. A presença do verbo ser, sim. Mas um verbo ser no presente que falseia um pouco esse presente, porque em princípio se apresenta com um valor pontual, mas logo em seguida, à medida que você vai lendo o conto, ele se apresenta também como durativo, um presente ambíguo, eu diria. Bom, para o segundo fragmento que eu retirei da novela Campo Geral, é que eu gostaria de ler para vocês e com vocês. Evidentemente, há um risco, que é o risco de que vocês se dispersem durante a leitura. Eu espero que isso não aconteça, porque o episódio que eu vou ler aqui, claro, não vou discutir todo o episódio, não é esse o ponto. Eu vou discutir um dos fragmentos que se vincula a esse episódio, de uma perspectiva que me interessa. Mas seria muito bom se vocês tivessem o episódio na memória. Localizo-o aqui e espero, como eu sempre digo, não estar abusando da generosidade do auditório. Mas vamos lá. Se vocês aproveitarem daquilo que eu falei, muita coisa, pelo menos vão levar essa lembrança do texto do Rosa. Esse sim, sempre a gente aproveita muito. Então, de repente o dito estava pior. Foi aquela confusão de todos. Quem não rezava, chorava. Todo mundo queria ajudar. Luiz Altino tornou a selar cavalo. Ia tocar de galope para buscar seu Aristeu, seu Deu Graças, trazer remédio de botica. Pai não ia trabalhar na roça, mas no meio dali resistia, com os olhos avermelhados. O dito às vezes estava zarolho, sentido gritava alto com a dor de cabeça. Sempre explicavam que a febre dele era mais forte. Depois ele falava coisas variando, vomitava, não podia padecer luz nenhuma e ficava dormindo fundo. Só no meio do dormir dava um grito repetido, feio, sem acordo de si. Miguelinho desentendia de tudo, tonto. Ele chorou em todas as partes da casa. Veio seu Deu Graças, avelhado e magro. Dizia que o Patori não era ruim assim como todos pensavam. Dizia que Deus, para punir o mundo, estava querendo acabar com todos os meninos. Veio seu Aristeu. Dessa vez, não brincava nem ria. Abraçou muito Miguelinho e falou, apontando para o dito: eu acho que ele é melhor do que nós. Nem as abelhinhas hoje não espanam as asas tarefazinha. Mas tristeza verdadeira também nem não é prata. É ouro, Miguelinho, se faz. Veio seu Brise do Boi, que era padrinho do Tomezinho, um homem enorme, com as botas sujas de barro seco. Ele chorava junto aos arrancos. Dizia que não podia ver ninguém sofrer. Veio a mãe do Grilo,
com o grivo. Ela era quase velhinha, beijou a mão do Dito, e de repente veio o vaqueiro Jé com a Maria Pretinha. Os dois, tão vergonhosos, só olhavam para o chão. Mas ninguém não ralhou. Até pai disse que, pelo que tinha havido, eles precisavam nenhum de ir-se embora. Ficavam aqui mesmo em casa, os dois trabalhando. E vovó Isidra disse que quando viesse padre por perto, pelo direito se casavam. O vaqueiro Jé concordou. Pegou na mão de Maria Pretinha para chegarem na beira da cama do Dito. Ele cuidava muito da Maria Pretinha, com aqueles carinhos senhorosos. E então o povo todo acompanhou vovó Isidra em frente do oratório. Todos ajoelharam e rezavam, chorando, pedindo a Deus a saúde que era do Dito. Só mãe ficou ajoelhada na beira da cama, tomando conta do menino dela, dizia. A reza não esbarrava. Uma hora o Dito chamou Miguelim. Queria ficar com Miguelim sozinho. Quase que ele não podia mais falar. Miguelim, e você não contou a história da cuca pingo de ouro? Mas eu não posso, Dito. Mesmo, não posso. Eu gosto demais dela, esses dias todos. Como é que podia inventar a história? Miguelim soluçava. Faz mal não, Miguelim. Mesmo ceguinha, mesmo, ela há de me reconhecer. No céu, Dito, no céu. E Miguelim desengolia da garganta um desespero. Chora não, Miguelim. De quem eu gosto mais, junto com a mãe, é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados. A boca mal abria, mas mesmo assim ele forcejava e disse tudo. Miguelim, Miguelim, vou ensinar o que agorinha eu sei, demais. É que a gente pode ficar sempre alegre e alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelim, mas Miguelim chorava aos gritos, sufocava. Os outros vieram, puxaram Miguelim de lá. Miguelim doidava de não chorar mais e de correr por um socorro. Correu para o oratório e teve medo dos que ainda estavam rezando. Correu para o pátio, chorando no meio dos cachorros. Mãe Tina caminhava ao redor da casa, resmungando coisas na linguagem. Ela também sentia pelo estado do Dito. Ele vai morrer, Mãe Tina? Ela pegou na mão dele, levou o Miguelim. Ele mesmo queria andar mais depressa. Entraram numa crescente. Lá onde ela dormia estava escuro, mas nunca deixava de ter aquele foguinho de cinzas que ela soprava. Faz um feitiço para ele não morrer, Mãe Tina. Faz todos os feitiços depressa, que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração e adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Escutou os que choravam e exclamavam lá dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais. Só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Trelina, branca como pedra de sal, vinha saindo. Miguelim, o Ditinho morreu. Miguelim entrou, empurrando os outros. O que, feito uma loucura, ele naquele momento sentiu, parecia mais uma repentina esperança. O Dito, morto. Miguelim pegou na mãozinha morta dele. Soluçava de engasgar. Sentia as lágrimas quentes, maiores do que os olhos. Vovó Isidra o puxou, trouxe para fora do quarto. Miguelim sentou no chão, num canto, chorava. Não queria esbarrar de chorar, nem podia. Dito, Dito. Então se levantou, veio de lá, mordia a boca de não chorar, para os outros o deixarem ficar no quarto. Estavam lavando o corpo do Dito na bacia grande. Mãe segurava com jeito o pezinho machucado doente, como caso pudesse doer ainda no Dito, se o pé batesse na beira da bacia. O carinho da mão de mãe, segurando aquele pezinho do Dito, era a coisa mais forte neste mundo. Olha os cabelos bonitos dele, o narizinho. Mãe soluçava. Como o pobre do meu filhinho era bonito. Miguelim não aguentava ficar ali. Foi para o quarto de Luiz Altino, deitou na cama,
tapou os ouvidos com as mãos e apertou os olhos no travesseiro. Precisava de chorar toda a vida para não ficar sozinho. Todos os dias que depois vieram eram tempo de doer. Esse episódio belíssimo, extremamente doloroso, né, da morte do Dito, ele termina com esse enunciado último que eu li. Todos os dias que depois vieram eram tempo de doer. Falo sobre esse fragmento, esse enunciado, o seguinte: para dar conta do prolongamento do estado de alma que se apodera de Miguelim face ao triste acontecimento, a morte do seu irmão e principal companheiro Dito, anunciando o tempo de sofrer que lhe sucederá, a prosa de Rosa, no período destacado, começa por inverter os termos que o compõem de um modo bastante discreto. Antepõe-se o circunstante de tempo ao verbo que o acompanha. Todos os dias que depois vieram, e não todos os dias que vieram depois. Com esse recurso simples, já se mostra a importância dos momentos que seguirão a morte do Dito para o crescimento pessoal de Miguelim. Os que leram Campo Geral vão se lembrar que, depois de um breve período de luto, com o qual o Miguelim não se conforma, ele começa a testar a autoridade do pai. E ele vai sofrer muito por isso. O pai vai dar-lhe surras terríveis, até que, num determinado momento, Miguelim adoece seriamente, também quase morre. Então, além disso, Miguelim começa nesse ritual de passagem com a morte do Dito a se dar conta de que a vida, às vezes, é bem sofrível mesmo, né? Em uma passagem famosa, ele vai inclusive perguntar para a mãe: mas mãe, não haverá para a gente um tempo, né, de alegria nessa vida? Vai perguntar mais ou menos isso. Então, nesse enunciado aqui, em que se anuncia já esse tempo de sofrimento, a linguagem é bastante poderosa, né? E começa com esse simples deslocamento, né, do circunstante de tempo para antes do verbo, todos os dias que depois vieram, né? Na segunda parte era um tempo de doer, mas junto a esse procedimento, na perspectiva dos sistemas temporais da língua portuguesa, tomados a partir de um horário discursivo, verifica-se que, em vez de empregar o futuro do pretérito, viriam e seriam, porque vejam, se vocês pegarem a descrição dos tempos verbais, do sistema verbal e do seu do sistema temporal da língua portuguesa e dos seus subsistemas, que o professor Fiorin apresenta muito bem no livro Astúcias da Enunciação, ele vai falar que nós temos, nessa organização temporal do português, um sistema, um subsistema do presente, um sistema e um subsistema do pretérito e um subsistema do futuro. Nesse caso aqui, a narração ela se dá com relação ao momento pretérito, à morte do Dito que já aconteceu, que acaba de ser enunciado. Ora, então, com relação a esse momento pretérito, os fatos deveriam, entre aspas, ter sido enunciados no futuro do pretérito. Então, nesse sentido é que eu falo: todos os dias que depois viriam, seriam tempo de dor. Entretanto, no texto do Rosa, o que acontece é que ele recorre ao pretérito perfeito. Eu digo que é um pretérito perfeito pela conjugação com outro enunciado, porque evidentemente a forma vieram, vocês sabem, ela subsume também o pretérito mais que perfeito na língua portuguesa, né? Mas pela conjunção aqui no enunciado, ela mostra ser do pretérito perfeito como o imperfeito era. Em vez então de indicar uma posterioridade desse sofrimento que se iniciaria a partir de então para o Miguelim, o enunciado, ao usar o pretérito perfeito e o imperfeito,
ele provoca um sentido de anterioridade ou, no mínimo, de simultaneidade desse sofrimento contido na forma do perfeito, além da duratividade desse aspecto durativo que vai ser marcado pelo imperfeito era. Ou seja, com essa pequena subversão linguageira, no lugar do valor de posterioridade nuançado pela incerteza que seria trazido pelo futuro do pretérito em relação aos eventos centrais, cria-se o valor de anterioridade ou pelo menos simultaneidade, nuançado pela certeza, a fim de enfatizar o que acontecerá a Miguelim. Além disso, do ponto de vista aspectual, mostra-se pelo imperfeito a continuidade desse sofrimento em seu cotidiano. Além disso, há ainda a predileção por doer em vez de dor, porque poderia ter sido empregado também o substantivo dor aí, né? Poderia ser. Todos os dias que depois vieram era um tempo de dor. Acontece que dor, como substantivo, vai ser marcado aspectualmente pela pontualidade. E o que interessa nesse enunciado é marcar a duração desse sofrimento. E daí a forma doer, se você a correlaciona, se você associa a dor, né? Aquela história, não existem sinônimos, não é? Na língua portuguesa, em nenhuma língua. Se você tem dois termos que coexistem, certamente as nuances de sentido de um para o outro hão que ser consideradas, porque elas têm valores importantes no sistema da língua. E é o caso aqui, se você correlaciona dor com doer, a marcação vai ser justamente essa. Dor tem um valor de aspecto pontual, enquanto doer tem um valor durativo. E por isso entra tão bem nesse enunciado do Rosa. Finalmente, feitas essas considerações sobre o enunciado extraído da novela Campo Geral, chego ao nosso último fragmento extraído de Grande Sertão Veredas. De Grande Sertão Veredas, a leitura é mais breve, são apenas 2 páginas para nós contextualizarmos os 2 fragmentos que serão enfatizados aqui. De Grande Sertão Veredas, extraímos o fragmento que segue ao desvelamento da verdade em torno da condição feminina de Diadorim. E a leitura de 2 páginas nos ajudará a ter melhores condições para mensurar sua importância. Leio Grande Sertão Veredas. Aquela mulher não era má, de todo. Pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias já rolavam. Diadorim, Diadorim, meus buritizais levados de verdes. Buriti do ouro da flor. E subiram as escadas com ele, e em cima de mesa foi posto. Diadorim, Diadorim, será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos não olhei bem, como que garças voavam. E que fossem campear velas ou tocha de cera e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. Sufoquei numa estrangulação de dó. Constante o que a mulher disse, carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue repisado. E a beleza dele permanecia. Só permanecia, mas impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa em máscara, sem gota nenhuma. Os olhos dele ficados para a gente ver, a cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. Diadorim. Eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair. Eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça. Consoante deu um suspiro simples. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo e disse: Diadorim, nu de tudo. E ela disse: adeus dada,
pobrezinha, e disse: eu conheci, como em todo o tempo antes eu não contei ao Senhor, e mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo, a par justo travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube, que de Adorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita, estareci. A dor não pode mais do que a surpresa, a coice d'arma da coronha. Ela era tal que assim se desencantava, no encanto tão terrível, e levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei: de Adorim era uma mulher, de Adorim era mulher, como o sol não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. O Senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos, e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que não me chamar. Eu exclamei, me doendo: meu amor. Foi assim. Eu tinha me debruçado na janela para poder não presenciar o mundo. A mulher lavou o corpo, que revestiu com a melhor peça de roupa que ela tirou da trouxa dela mesma. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão com escapulário que tinha sido meu, e um rosário, de coquinhos de ouricuri e contas de lágrimas de Nossa Senhora. Só faltou a pedra de ametista, tanto trazida. O quipes veio com as velas, que acendemos em quadral. Essas coisas se passavam perto de mim. Como tinham ido abrir a cova, cristamente, pelo repugnar e revoltar, primeiro eu quis: enterrem separado dos outros, num aluíso de vereda, adonde ninguém ache, nunca se saiba. Tal que disse, doidava. Recaí no marcar do sofrer. Em real me vi que com a mulher junto abraçado, nós dois chorávamos extenso. E todos meus jagunços decididos choravam. Daí fomos, e em sepultura deixamos, no cemitério do paredão enterrada, em campo do sertão. Ela tinha amor em mim, e aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando. Narrei ao Senhor. No que narrei, o Senhor talvez até ache mais do que eu. A minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou. Aqui a história é acabada. Aqui a história acaba. Bom, há dois trechos que merecem nossa atenção, dois fragmentos que merecem nossa atenção, dessas duas páginas que foram lidas. O mais importante deles, a meu ver, é esse final. Aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba. Embora saibamos que a história ainda vai continuar um pouquinho com Riobaldo, buscando as origens de Diadorim. Os dois fragmentos que eu destaco aqui são: não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. Vejam que nesse enunciado, a partir da indicação do não ser, há um desdobramento. E não foi, e não é, e não fica sendo. De nossa perspectiva, que considera a importância do aspecto nessa categoria do tempo, não foi traz para nós um pontual acabado. Não é um pontual durativo. E não fica sendo um durativo explícito. Por sua vez, aqui a história acaba, aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba. Se fôssemos considerar o trecho, o fragmento em que se coloca esse enunciado, que na verdade se desdobra em três, a ordem mais adequada, considerando o aspecto, seria: aqui a história acaba, aqui a história se acabou, aqui a história é acabada. Em que essa gradação contida nesse item aspectual marcado, reforçando a categoria, a questão temporal da narrativa, seria uma gradação ascendente apta a isso. Entretanto, como eu disse, a história não acaba, a história se prolonga, e daí
o fato de Guimarães Rosa ter optado por essa ordem que evidentemente diz muito mais do que a ordem que seguisse uma gradação ascendente. Aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba. Bom, disso que eu disse, o que eu tentei dizer aqui para vocês, a hipótese é que esses fragmentos que se deixam marcar de maneira intensa pela questão aspectual, da perspectiva de que eu olho, eles têm um papel de condensação do discurso muito importante, porque ou eles prenunciam ou recuperam toda a carga dramática que o episódio no qual eles se inserem transmite a nós. E foi essa a discussão que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Em princípio, ela se daria, não é, com outro colega que discutiria de uma perspectiva semiótica também, neste simpósio que, como vocês viram, se chama Diálogos Intersemióticos, mas infelizmente de última hora esse colega não pôde vir, de maneira que eu deixo as minhas considerações aí para que vocês possam comentar, questionar, problematizar, discordar, enfim, no tempo que nos resta dessa sessão. E eu agradeço, claro, essa generosa atenção de vocês uma vez mais.